O assunto de hoje é extremamente interessante e eu convidei uma pessoa, um doutor que é fera, ele é professor, ele é advogado, dá aula aí na BSSP em diversas instituições e o assunto é Fato do Príncipe. Vocês sabiam que existe essa modalidade de rescisão? Muitas pessoas não tinham conhecimento, não é verdade? Mas e aí, na sua empresa, você pode aplicar? Sim ou não? Mas o porquê dessa entrevista, gente? Eu convidei o Dr. Ramiro, o professor Ramiro, para participar, porque houve uma entrevista do nosso querido, amado presidente, falando sobre essa possibilidade de rescisão, do fato do príncipe. E aí ele me contou que choveu ligações para ele. E aí, eu posso fazer então? Como é? Então, decidi convidar nosso querido professor Ramiro. Seja muito bem-vindo ao canal da EB Treinamentos, professor Ramiro. E me conta essa situação, né? Sobre essa entrevista que choveu ligações aí para você. E se você recomenda para as empresas, poxa, é seguro ou não é seguro a rescisão por fato do príncipe? Beleza, boa tarde, bom dia, enfim, aonde vocês estiverem assistindo, qual horário vocês estiverem assistindo. Queria agradecer a EB Treinamentos, em nome da Elza, muito obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estarmos aqui para poder fazer esse debate. É uma pílula de conhecimento de jogo rápido, né? Nós não vamos ficar aqui num vídeo muito grande, mas é o seguinte, Elza, o que aconteceu? Há cerca de um mês e meio, um mês pelo menos, e eu acho que isso vai desencadear um futuro mais distante ainda, lá para o segundo semestre, porque nós não chegamos no clímax, no topo ainda da pirâmide que eles falam, né? Naquela curva, a gente ainda não chegou no pico no Brasil de uma maneira geral. E ele soltou o seguinte comentário, algo parecido, né? Falando, olha, eu estou sabendo que tem um artigo na CLT dizendo que é os governadores e os prefeitos que vão pagar as verbas trabalhistas, tá ok? E não tá tão ok, gente. Em relação a isso, até pergunto se a gente sugere a extinção do contrato por fato do príncipe. Eu preciso fazer uma dinâmica rápida, trazendo inicialmente o conhecimento prévio, para que vocês possam entender o porquê da nossa conclusão. Olha só, o fato do príncipe está lá no artigo 486 da CLT, artigo 486 da CLT, e ele traz alguns requisitos. Mas antes de entrar nesses requisitos, qual que é a questão pertinente ao fato do príncipe? Por que foi suscitado o fato do príncipe? Quando a extinção contratual é realizada em virtude desse fato do príncipe, o artigo 486 da CLT, ele traz o seguinte, que nas situações em que os contratos de trabalho sofrerem essa ruptura em virtude do fato do príncipe, ele nem traz a palavra fato do príncipe, é um nome que a doutrina trabalhista trouxe para esse artigo 486, basicamente a ideia é a seguinte, quando o contrato é extinto em virtude de um ato cometido pela administração pública, e aqui a gente lê União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações públicas, a administração pública vai ser responsável pelo pagamento das verbas indenizatórias. Então, basicamente, quando a gente lê esse 486, nós vamos ver que a administração pública ela fica responsável pelo pagamento da indenização. Aqui a gente entra em alguns critérios. Primeiro, então, para ser fato do príncipe, tem que ter responsabilidade da administração pública em virtude da extinção contratual, certo? Então, acho que foi nesse contexto que o presidente trouxe, falou, olha, quem está determinando fechamento, isolamento, quarentena, lockdown, são as prefeituras e os estados. Então, por conta deles que as empresas estão fechando. Então, se é por conta deles, são as empresas que vão pagar as verbas indenizatórias. Essa eu acho que era a linha de raciocínio trazida. E realmente, aí começou a chover ligação, até porque muitos clientes já, infelizmente, muitos clientes que nós temos já sofreram fechamento de estabelecimento, suspensão de contratos conosco, nem falando da questão de suspensão dos contratos trabalhistas, suspensão da orientação consultiva, né, da área de advocatícia. E aí o pessoal me ligando, não, então quer dizer que eu posso demitir alguns funcionários, eu tenho que enxugar a folha e passar as verbas indenizatórias para a administração? Na verdade, não. Eu queria que trazer isso com muita clareza, porque foi ventilado de uma maneira muito irresponsável e eu tenho certeza que no decorrer, querendo ou não, infelizmente, isso que eu vou falar, espero estar muito errado, né? Eu não tenho a expertise técnica do que eu estou falando, mas eu espero estar muito errado, mas infelizmente eu creio que vai haver várias extinções contratuais no decorrer do ano. E muitas provocadas por isolamento, muitas provocadas por uma queda da economia, enfim. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, houve um relaxamento do isolamento há cerca de 20 dias e estão prometendo amanhã decreto firme para isolar de novo.
Então, em decorrência disso, muitas empresas acabam tendo as suas receitas afetadas e acaba que tem que demitir funcionários, certo? Por que eu não sugiro isso, gente? Vamos começar a interpretar. O fato do príncipe, ele vem do nome que, em decorrência, o fato do príncipe o príncipe seria a figura da administração. Então, em decorrência da administração, vai haver extinção do contrato. Aí talvez você esteja pensando, bom, Ramiro, olha só, é por conta da administração. Foi a administração que mandou fechar as lojas, foi o município ou foi o estado, então é por isso que minha loja fechou, então eu vou jogar a verba indenizatória para eles. Mais uma vez errado, gente. Vamos lá. Primeiro, caput do artigo 486 fala que o pagamento da indenização correrá por conta da administração pública responsável pela extinção do contrato. Quando nós falamos isso, queridos, é o seguinte, o que a gente tem que lembrar? Esse artigo 486, ele é de antes da Constituição de 88. E antes da Constituição de 88, a verba indenizatória não era os 40% do FGTS e ainda há discussão na jurisprudência em relação ao aviso prévio, que nesse caso, teoricamente, seria indenizado. Então, o que acontece? Essa indenização prevista no artigo 486 fazia remissão a um outro tipo de regime, que era o regime da estabilidade decenal. Talvez muitos de vocês não lembram, né? Talvez sejam pessoas mais novas, não seja um dinossauro como eu, que de alma tem 100 anos. Do resto, então, nem se fala. Mas, antes da Constituição de 88, haviam dois regimes. O do FGTS, que é o que nós temos hoje, obrigatório, e havia um regime chamado estabilidade decenal. Esse regime de estabilidade decenal funcionava do seguinte jeito. Quando um trabalhador laborasse em uma empresa e fosse demitido sem justa causa, ele receberia o equivalente a um salário por ano ou fração de 6 meses trabalhados nessa empresa. Então, quer dizer o seguinte, se a Elza trabalhou 2 anos na empresa e eu a demitisse sem justa causa, ela ia receber 2 salários a título de indenização. Se ela trabalhasse 2 anos e 5 meses, ela ia receber 2 salários. Se ela trabalhasse 2 anos e 7 meses, 3 salários. Ou seja, o empregado, quando ele era demitido, ele receberia o número de anos que ele trabalhou na empresa ou a fração de 6 meses. Quando completasse 6 meses de trabalho, já equivaleria a um número de 1 ano de salário a título de indenização na ruptura do contrato. Ele não recebia FGTS. E quando ele trabalhasse mais do que 10 anos, ele virava estável na empresa. Então, ele só poderia ser demitido mediante comprovação de falta grave. Era uma outra espécie de regime. Se vocês fizerem o cálculo aqui, pessoal, olha só. O FGTS é 8%. Se nós jogarmos 8%, incluindo o 13º, então 13 parcelas vezes 8, dá 104% de um salário. Então, de remuneração, para ser até tecnicamente mais correto, dá 104% do valor da remuneração. Então, se vocês repararem, o regime decenal, ele era muito parecido com o FGTS no que tange a indenização. Porque no FGTS, se você tem 1 ano de trabalho, você vai receber, caso seja demitido, você vai sacar o FGTS, então está lá depositado, caso seja demitido sem justa causa, você vai receber 104% do salário, mais a indenização de 40% do FGTS. Em outras palavras, essa palavra indenização que vocês vão enxergar no 486, e assim, para quem tiver dúvida, depois faça a leitura do artigo 486, algumas jurisprudências que eu vou comentar aqui também estão no meu Instagram. Estou fazendo propaganda aqui. Mas eu também tenho uma postagem sobre isso no meu Instagram que eu coloquei essas jurisprudências até para vocês terem uma base jurídica. Então, o título de indenização ele era previsto lá no 486, certo? Veio a Constituição de 88, extinguiu esse regime porque a Constituição de 88 passou a considerar obrigatório o FGTS. E à época, antes de 88, o empregado tinha que optar entre o FGTS e esse regime que eu expliquei para vocês. Então, o que aconteceu? Esse artigo 486, ele fazia referência à indenização daquele regime. E aí a jurisprudência é um reiterado de decisões dos tribunais, passou a entender, olha, como hoje o regime obrigatório é o FGTS, nós vamos entender que essa indenização do 486, ela diz respeito, então, à indenização do FGTS. A indenização do FGTS seria os 40% do FGTS. Aqui já surge o primeiro problema. Beleza, como a lei fala pagamento de indenização, seria das verbas indenizatórias. Mas parte da jurisprudência entende que diz respeito apenas ao FGTS, uma vez que havia esses dois regimes. Outra parcela da jurisprudência entende que não, olha, verbas indenizatórias inclui o pagamento dos 40% do FGTS e o aviso prévio, caso seja indenizado. Então aqui você já tem um primeiro problema, que quando vocês forem conversar com clientes de vocês não têm nem a segurança para falar o que vai pagar, o que não vai pagar. É claro que se de repente você vai peitar um fato do príncipe, o que é péssimo para o funcionário, tá, queridos? Deixa isso bem claro. Depende de cada um, de como que você vai dormir à noite no travesseiro. Eu não quero dar juízo de valor aqui.
Mas é claro que se de repente você pensar só na parte monetária da empresa, bom, já que eu já vou peitar um fato do príncipe, não se paga nem a multa dos 40%, nem o aviso prévio indenizado, que consequentemente vai gerar demanda trabalhista. Agora, em relação a isso, o primeiro problema do fato do príncipe, que vocês não sabem se o pagamento da indenização diz respeito apenas à multa do FGTS ou ao FGTS ou aviso prévio caso indenizado. A gente tem várias correntes nesse sentido. Tem uma autora que chama Wólia Bonfim, que ela é uma juíza, inclusive TRT da quinta região, ela entende que nesses casos não há aviso prévio. Há um outro autor, que é o Henrique Corrêa, entende que nesse caso há o aviso prévio indenizado, e ele é um procurador do MPT. Então, até em relação a isso já é o primeiro problema. Segundo problema, para ser fato do príncipe, a empresa não pode simplesmente demitir o funcionário e colocar na conta dos estados e dos municípios. A empresa tem que ter paralisação total ou parcial de sua atividade. Então, o artigo 486 fala, olha, só vai ser fato do príncipe se a empresa parar a sua prestação de serviços. Então, nesse caso, evidentemente, a empresa, nos isolamentos, ela tem uma paralisação da prestação de serviços. Ok, algumas empresas. Mas quando eu digo paralisação, gente, é paralisação do serviço como um todo. Se, de repente, a empresa suspendeu alguns funcionários e tem outros trabalhando em teletrabalho, ela não paralisou a atividade dela. Então, se ela não paralisou a atividade dela, não há fato do príncipe. Ah, professor, mas a Ilza, ela não está trabalhando, ela está com um contrato suspenso. Ok, mas o Ramiro está trabalhando em teletrabalho, então a empresa não parou a atividade. Um segundo requisito é que a empresa tem que parar a atividade. Se a empresa continuar funcionando um setor que seja, não é fato do príncipe. Já anulamos aqui o fato do príncipe. Então, é o segundo risco que a gente tem que levar em conta. Terceiro risco. Da leitura do 486, nós extraímos que só vai haver fato do príncipe mediante comprovação judicial. E o fato do príncipe, foi até bom que no começo do debate a Elza nos trouxe a questão da força maior e tudo mais, é uma espécie de força maior. Sendo uma espécie, ele é chamado, inclusive, pela doutrina, a doutrina é um estudo trabalhista por parte de juristas. Ele é chamado pela doutrina de força maior imprópria. Quer dizer que para configurar o fato do príncipe, a empresa ela tem que comprovar que foi a paralisação determinada pela administração pública que gerou a ruptura do contrato. Em outras palavras, vamos pensar o seguinte exemplo. Eu tenho uma empresa e a minha empresa já estava financeiramente ruim. O ano de 2019 foi péssimo, nós fechamos no vermelho, o ano de 2020 ela não vinha progredindo, e aí eu já estava, inclusive, pensando em fechar o negócio. Aí eu falo, vem essa pandemia, e eu penso, bom, já vou fechar isso mesmo? Deixa eu desonerar minha folha aqui, vou demitir geral, não vou pagar a multa do FGTS nem aviso prévio e pronto. Já diminui o meu prejuízo. Lembrando que as verbas trabalhistas, ainda que a empresa venha a sofrer extinção, ela é de responsabilidade da empresa. O princípio da alteridade, está lá no artigo 2º da CLT. O empregador assume os riscos do negócio jurídico. Então, o risco é do empregador. Se a minha empresa faliu, eu tenho que pagar do mesmo jeito. Certinho? Então, primeiro, a empresa tem que comprovar que foi o fato do príncipe que gerou a extinção do contrato. É uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, porque a gente recebe isso muito forte na mídia como um todo, e hoje até em educação financeira, né? Porque você é trabalhador profissional liberal, trabalhador autônomo, tem que ter uma poupança, tem que ter uma reserva de emergência. Vem cá, e a empresa não tem que ter reserva de emergência? E, simples, se ela parou um mês, quer dizer que ela para de funcionar, ela vive, ela trabalha de manhã para conseguir a janta? Não estou falando se é certo ou errado, gente, que não é juízo de valor. Estou trazendo argumentos que são argumentos de risco numa demanda trabalhista. Então, como se exige sempre do profissional liberal, do trabalhador autônomo, que ele esteja preparado, eu creio que muitos juízes vão, inclusive, suscitar isso. Falar, bem, beleza, e a empresa? Ela não dá conta de viver um mês sem funcionar. Ela não tem economia para um mês. E não estou dizendo que isso é certo ou errado, que não há juízo de valor nesse comentário. É apenas uma preparação sobre o risco. Então, vamos lá. O fato do príncipe é uma força maior imprópria. Então, a empresa tem que comprovar que foi essa paralisação dos serviços que trouxe a extinção do contrato, que trouxe a necessidade de se demitir esses funcionários. Em outras palavras, como que ela vai provar isso? Como que ela vai provar isso? Ela vai ter que trazer a folha financeira dela, ela vai ter que trazer toda a área contábil dela e demonstrar que a empresa vinha num ascendente, a empresa vinha com as contas aqui, e aí veio essa pandemia e a empresa caiu as contas lá para baixo. Fora que se pode mencionar ainda a questão de, bom, beleza, mas toda a economia foi afetada. Às vezes, se a empresa estivesse aberta, o pessoal não estava nem consumindo. Porque, querendo ou não, hoje, o consumo diminuiu.
Muitas pessoas estão deixando de consumir porque não sabem o dia de amanhã. Então, evidentemente, o consumo diminuiu, assim como a prestação de serviço. Então, a gente já tem dois riscos aqui. Primeiro, que não se sabe exato qual seria as verbas indenizatórias. E para não ficar em cima do muro, porque eu detesto humorista, eu já adianto que, particularmente, eu entendo que, havendo o fato do príncipe, as verbas indenizatórias dizem respeito ao aviso prévio e à multa da FGTS. Esse é um entendimento meu, certo? Outra questão, segunda questão que a gente trouxe aqui em relação a esse fato do príncipe. O fato do príncipe é uma espécie de força maior. Então, a empresa, numa demanda judicial, que vai ter que comprovar que foi o decreto que determinou o fechamento da empresa que ocasionou a extinção do contrato. O ônus é da empresa. Não é simplesmente falar, professor, mas o MP 927 fala que a força maior foi reconhecida. Beleza, mas ela tem que comprovar isso. Tranquilos? Então, provavelmente, como o fato do príncipe é uma espécie de força maior imprópria, não é a força maior em sentido estrito, e que seria a interpretação da MP 927 da força maior lá do 503 e não da 486, que é o fato do príncipe, vai ser a empresa que vai ter que comprovar. Terceiro problema, fato do príncipe só se dá mediante ação judicial. Ou seja, para haver fato do príncipe, quer dizer que o funcionário vai ter que entrar com uma ação trabalhista e na justiça ser comprovado o fato do príncipe. E se dá por ação judicial, porque nessa ação judicial, o juiz do trabalho vai ter que obrigatoriamente chamar para o processo e falar, vem cá, o município, o estado, ou enfim, aquele que a empresa imputar como responsável. Então, quando a gente fala de fato do príncipe, você vai falar para o seu cliente que obrigatoriamente, se ele de repente falar, olha, eu vou demitir meus funcionários, vou caracterizar o fato do príncipe, não vou pagar a multa da FGTS, nem o aviso prévio indenizado. Beleza, isso vai gerar demanda judicial. Fato do príncipe é só judicialmente comprovado. Quer dizer que você já está alertando ao seu cliente que vai ter uma ação trabalhista. E pensem comigo, gente. Se um funcionário for entrar com ação trabalhista porque não recebeu a multa do FGTS, não recebeu o aviso prévio, vocês acham que ele só vai pedir isso? Ele não vai pedir eventual hora extra, não vai pedir eventual adicional de salubridade, adicional noturno, quiçá até um dano moral, falando que foi demitido no momento de uma pandemia, e nesse momento que ele precisava de todas as verbas decisórias, não as teve, e por isso passou dificuldade. Então, você já está alertando ao seu cliente que vai ter uma demanda judicial, vai ter, fato do príncipe é só mediante comprovação judicial, isso está expresso no 486. E além disso, provavelmente, quando esse funcionário que foi demitido com a caracterização do fato do príncipe for ingressar com uma ação trabalhista, ele não vai pedir só as verbas do fato do príncipe. Ele vai pedir todas as outras verbas possíveis. Então, a gente tem aqui os riscos. Primeiro, vai ser uma demanda judicial com possibilidade de requerer diversas verbas trabalhistas e indenizatórias. Segunda, difícil comprovação. Outra situação de risco que a gente vai trazer aqui. O problema é a jurisprudência, gente. Quando a gente fala de fato do príncipe, é um evento muito novo, porque embora ele tenha expresso na CLT, não é muito utilizado na prática. E aí, atualmente, as jurisprudências que nós temos no TST, inclusive são jurisprudências antigas do Tribunal Superior do Trabalho, elas não apontam que um caso como esse seria fato do príncipe. Eu vou ter que entrar um pouco numa esfera que é chamada de direito administrativo para vocês entenderem melhor. Olha só, lá no direito administrativo existem os atos administrativos, que são os atos realizados pela administração pública. Ele se divide em dois modelos, atos vinculados e atos discricionários. Aliás, isso está em pauta. Vocês devem ter visto a questão da nomeação do diretor da Polícia Federal. Enfim, essa questão de ato discricionário está super em pauta. O ato discricionário é aquele no qual o gestor do Poder Executivo ele vai analisar a conveniência e a oportunidade para a prática daquele ato. É um ato que ele pode realizar sem outras perspectivas. Depende dele. É um ato realmente individualizado. Sem aprofundar no direito administrativo, porque ainda assim ele tem que observar todos os princípios do direito administrativo, legalidade, moralidade, pessoalidade, unicidade, eficiência, enfim. Mas nosso enfoque não é esse de direito público aqui. Mas tem, em tese, tem que observar apenas conveniência e oportunidade, e tem um ato vinculado, que é aquele no qual a administração pública é obrigada a realizar esse ato. Por exemplo, a Eusa foi tirar a carteira de motorista, pagou o exame, passou na prova teórica, passou na prova de volante. A administração pública pode recusar a entrega dessa licença a ela? Não. A administração pública é obrigada a entregar a licença. É um ato vinculado, então ela tem a obrigação de entregar a licença, uma vez que a Eusa cumpriu todos os requisitos. Certinho? Ato discricionário é um ato que a administração pública escolhe quando vai fazer e como vai fazer, em outras palavras. Beleza, vamos
Mas a EB Treinamentos, ela fica localizada num determinado setor. Eu até não sei, gente, a gente está aqui distante, mas é só um exemplo. E aí, ela possui aulas presenciais, além de toda essa bagagem online. E as aulas presenciais funcionam porque ela está num setor muito bom, setor de fácil fluxo e tudo mais. Vem o prefeito de São Paulo, vai lá e desapropria esse imóvel. Fala, não, ó, aqui eu vou criar uma escola, vou aproveitar a estrutura da EB Treinamentos, vou criar uma escola para atender as crianças carentes aqui dessa região. E aí, em virtude disso, a EB Treinamentos se abre em outra localidade, mas não consegue o mesmo público, porque ela tinha um público-alvo local. Note que quando a administração pública vem e desapropria esse imóvel, é uma escolha da administração pública. Ela poderia desapropriar qualquer outro imóvel em São Paulo. A organização depende da organização. Podia desapropriar um imóvel ali do lado da EUSA. Qualquer outra situação. Mas foi lá e escolheu desapropriar o imóvel da EB Treinamentos. Então, houve uma escolha. Nesse caso, se a EUSA tiver que demitir os funcionários dela, ela, nessa situação específica, é fato do príncipe. Porque a administração cometeu um ato discricionário. Ela escolheu desapropriar aquele terreno. Certo? Professor, mas os governadores e prefeitos escolheram determinar o isolamento. Então, não é bem isso, gente. Por quê? Porque eles adotaram situações, orientações da OMS. Eles adotaram orientações que foram pautadas na maior parte do mundo. Então, quando isso chegar ao tribunal, muito provavelmente, o tribunal vai entender que não se trata de um ato discricionário, não foi uma escolha do governador e do prefeito. Se trata de um ato vinculado. Eles tinham obrigação de fazer isso. Eles estão respaldados. Eles estão respaldados em artigos científicos, eles estão respaldados na orientação da OMS, eles estão respaldados na maior parte. E assim, pessoal, deixando bem claro, você concordando ou não, o posicionamento majoritário hoje para a contenção do vírus é o isolamento. Não estou falando com as consequências econômicas. Você pode concordar ou não, mas majoritariamente o que se é expresso é essa situação. O que foi adotado na maior parte do mundo, inclusive. Então, quando isso chegar no tribunal, quando isso bater no tribunal, o juiz provavelmente, e aqui a gente tem que lembrar que o fato do príncipe só se dá via judicial, vai falar, não, isso aqui não era ato discricionário que ele escolheu desapropriar. Isso aqui era um ato vinculado, ele tinha uma obrigação de fazer para salvar vidas. Era obrigatório o fato do príncipe. Porque não foi por culpa da administração pública. Muitas vezes, pelo contrário, a administração pública fez o que devia ser feito. Então, muito provavelmente, e inclusive quando eu comento isso, nós temos jurisprudências nesse sentido do TST, por isso que eu estou trazendo essa ideia, o Tribunal Superior do Trabalho já se posicionou mais de uma vez, inclusive, e para ser fato do príncipe, nessa situação específica, não vai ser configurado quando a administração pública comete um ato que pode gerar, sim, a paralisação do trabalho, em virtude de resguardo da saúde pública, em virtude de um interesse maior da população. Então, nesse caso, eu, Ramiro, particularmente acredito que não vai configurar o fato do príncipe. Então, assim, relatando tudo, voltando, riscos desse fato do príncipe, demanda judicial, que o funcionário provavelmente não vai pedir só as verbas indenizatórias decorrentes do fato do príncipe, mas tudo mais que couber, difícil comprovação desse fato do príncipe, há uma necessidade de comprovar que foi em decorrência disso que a empresa não conseguiu manter esses funcionários, e lembrando que a empresa não pode continuar com a atividade, porque se ela continuar com a atividade, em quaisquer daquelas medidas da MP 927, não é fato do príncipe, ela deu férias, teletrabalho, enfim, ela tem que paralisar temporariamente ou definitivamente. A jurisprudência majoritária, todos os julgamentos que nós temos atualmente do TST entendem que para ser fato do príncipe tem que ser um ato discricionário, e muito provavelmente eles vão entender que não se trata de um ato discricionário, sim de um ato vinculado, considerando toda a bagagem relacionada à própria AMS que nós temos aqui. Tem que paralisar a atividade, como nós falamos. Trata-se de uma espécie de força maior, então a empresa é que tem que comprovar a situação econômica. Diante de todo esse arcabouço, eu, Ramiro, podendo assim, dando um parecer opinativo aqui, evidente, eu entendo que esse fato do príncipe não vai colar, que isso vai gerar passivos e passivos grandes para a empresa. A empresa não vai pagar essa verba neste momento, depois o funcionário vai ajuizar a ação, ajuizando a ação ele vai pedir mais do que essas verbas indenizatórias, vai gerar custos judiciais, porque todo o processo envolve custos judiciais, vai gerar honorários de sucumbência, porque o risco da empresa perder é grande, e na hipótese dela perder, ela vai ter que pagar honorários por outro advogado, e caso ainda queira recorrer, tem que fazer depósito recursal. Então, assim, afasta-se um passivo X aqui e transforma-se ele em 2, 3, 4X.
ali na frente uma demanda judicial. Então, assim, o fato do príncipe, quando orientei todos os meus clientes que me ligaram, quando a gente começou esse vídeo, falando, não, recebi várias ligações, falei, eu não sugiro que apliquem essa prática, creio que ela irá ocasionar problemas muito maiores no futuro do que necessariamente, nesse momento, taxar isso como culpa dos municípios, dos estados. E eu sei, assim, quando eu falei isso, a maior parte dos meus clientes ficou puto comigo, falou, não sei o quê. Mas é aquela coisa, gente, a gente traz aqui a verdade, às vezes a verdade dói, mas, óbvio, eu não sou dono da razão, pode acontecer de ter decisões diferentes. Pode, isso aqui não é um contexto pacificado, até porque é algo muito novo. Mas eu imagino, nessa toada desses argumentos que eu trouxe a vocês, que de fato não vai haver configuração do fato do príncipe na maior parte das demandas judiciais. E aí, no final, o que vai interessar vai ser o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Que ainda que a empresa ganhe em primeira instância, às vezes ganhe em segunda, chegou no TST, provavelmente vai cair. Exemplo que eu posso trazer para vocês, a gente está com um julgado, ontem foi publicado um caso nosso, que nós conseguimos afastar a estabilidade gravídica. A funcionária foi demitida grávida e a gente conseguiu afastar no caso concreto, não vou aprofundar muito nisso, mas assim, a época que saiu a sentença que foi favorável ao funcionário, né, nós estamos advogando pela empresa, a empresa ficou puta, o pessoal ficou mó feliz, foi uma aluna minha, até me mandou uma mensagem, professor, vou começar a execução provisória aqui. É uma execução antes do final do processo. Eu falei para ela, faz isso não, querida. Isso aqui a gente consegue reverter no tribunal. E conseguimos reverter no tribunal. Então, no final, o que importa, e aí tomem um cuidado, e por isso que eu trouxe essa menção, eu vejo muita notícia também vinculada, juiz decide alguma coisa. Ok, mas não é o posicionamento final. Sempre procure o julgamento de última instância, aquele que transitou em julgado, aquele que não pode mais sofrer alteração. Porque um julgado de um juiz ou outro, gente, pode ser mudado na instância superior. E não é, aliás, julgamento de sentença não cria jurisprudência, vou deixar isso bem claro. Juiz julgando não gera jurisprudência, não é fundamento para outras demandas. Então, em resumo, né, espero que eu não tenha enrolado muito, eu tentei ser conciso, a ideia era basicamente essa. Eu não creio na hipótese de tipificação do fato do príncipe. Nós temos variáveis de risco muito alto aqui, e isso sem contar em possíveis multas por parte da auditoria, de auditor fiscal do trabalho e tudo mais. Que ainda pode ocorrer passivo não só judicial, mas passivo administrativo nesse sentido. Certinho? Alguma dúvida que ficou aí para trás? Quer esclarecer? Não, achei que foi excelente, professor Ramiro, excelente. Achei que você trouxe justamente essa visão muito completa dos argumentos que ainda podem ser analisados e dos riscos. Eu achei muito interessante você deixar bem claro, olha, a pessoa vai acionar judicialmente, só que tenha certeza que não será só o aviso prévio e a multa do FGTS que ela vai buscar. Ou seja, querendo ou não, o próprio advogado, ela pode nem saber, mas o próprio advogado já vai trazer aí inúmeras hipóteses para que ela inclua nessa ação, para ela ficar mais rechechuda, né, doutor? Claro. Exatamente. Então, é um risco muito alto, porque você ainda vai envolver uma terceira parte no processo, que é a administração pública. Então, eu não consegui enxergar dentro do arcabouço jurídico que nós temos hoje, os posicionamentos do TST, eu comentei aqui de jurisprudência, eu vou pisar lá no meu Instagram, coloquei umas jurisprudências. O posicionamento do TST é no sentido de que, quando é para resguardar a saúde da população, é um ato discricionário, é um ato vinculado, era uma obrigação da administração, portanto, não seria fato do príncipe. Perfeito. Muito obrigada, professor Ramiro, pela sua presença aqui no canal DB. Se você gostou, não esquece de dar um like, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que essa informação ela pode ajudar muito em trazer aí clareza. Por quê? Ela vai evitar uma dor de cabeça e um prejuízo lá na frente. Então, encaminha para aquele empregador que ainda não tem conhecimento. Muitas empresas, infelizmente, não dispõem de uma assessoria jurídica, né? E esse conhecimento que o professor e advogado Ramiro compartilhou aqui, ela é muito preciosa. Então, não esquece, compartilha com quem precisa. E se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser alertado, viu? Professor Ramiro, mais uma vez, muito obrigada. A EB está sempre de portas abertas. Foi uma honra imensa ter você aqui nesse tempo com a gente, compartilhando aí tanto conhecimento. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigado, um abraço a todos. E como a Elza bem trouxe, compartilhem, curtem, sigam aqui o canal para que eles possam continuar produzindo esse conteúdo de qualidade, trazendo informação aí a todos vocês. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Professor Ramiro, comenta qual é o seu Instagram, para quem quiser seguir você, poder seguir.
Claro, obrigado. Meu Instagram é Ramiro Hawes. Esse nome bem estranho que parece House, é Howes. Só vou encontrar um gordinho feio com esse nome. A gente vai jogar lá e falar, esse aqui, não tem erro. Ramiro Hawes, tudo junto. Pode seguir, eu também produzo conteúdo lá. E de lá também a gente faz a indicação no link do escritório, se precisarem de alguma coisa, de alguma consultoria, enfim, estamos aí à disposição. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.